Agora estão escutando. Estamos aí desde as 5 horas da tarde. Eu nem preciso falar, na verdade, faz 6 meses, né? Que a gente está nessa ansiedade por esse grande dia, que pra mim realmente é um grande dia. E vocês preparam, gente, porque assim, acho que eu escrevi algumas palavras aqui que eu não sei se eu vou conseguir ler, mas é de todo o meu coração. Eu acho que quem está aqui merece escutar isso. Porque quem está aqui junto comigo hoje são as pessoas de verdade, que eram as pessoas que eram para estar mesmo, né? Independente de qualquer coisa. Então, quando eu comecei a escrever, né, eu sentei na frente do computador, eu falei, por onde que eu vou começar, né? O que eu vou escrever? Porque foi tantas coisas que aconteceu para mim esse ano, que eu falei, eu não sabia nem realmente por onde. Aí me veio aquela vozinha, a gente vira crente e fala, a voz do Espírito Santo, né, Brasil? Mas você não tem que pensar em nada. É simplesmente você falar o que transborda o seu coração, né? O que realmente você sente, que é o que você faz, é a sua verdade que você faz todos os dias. Nas redes sociais, né? Aquele hello maravilhoso todos os dias, né? Quantas pessoas que falam, né, que eu alegro a vida de vocês, né, com a minha energia, e isso é realmente algo grandioso para mim. Então, quando eu falei, da onde que eu vou começar? Eu falei, vou deixar meu coração falar, e fui escrevendo. E eu falei assim, eu vou começar do começo. Então, né? É do começo que a gente começa. Então... Não, mas... Ah, então vamos mal. Ó... Algumas pessoas aqui já sabem, mas em 2024, naquelas... sei lá, promessas, objetivos e planos que a gente faz, esse ano eu vou fazer tal coisa. Eu não lembro se eu prometi outras coisas, se eu me comprometi com outras coisas, mas eu me lembro que eu me comprometi, que eu falei, esse ano eu preciso estar mais perto da minha mãe. Eu não sabia que jeito que isso iria acontecer, a forma que isso iria acontecer, mas era uma coisa que eu falava, eu tinha essa necessidade de estar mais perto da minha mãe, né? E também cuidar mais de mim, tanto, né, da minha saúde física quanto da minha saúde mental, buscar mais realmente quem era essa Nath que eu era, ou que eu queria me tornar, enfim, eu queria estar mais perto realmente da minha família, né? E quando eu falo a minha mãe, eu falo meu pai, eu falo meus irmãos, né? Eu falo Davi, enfim, né? E assim, 2025 começou, né? Eu falei, vou fazer isso. E aí, num dado momento, é de verdade isso mesmo, eu me peguei pensando, eu já tinha passado Natal, já tinha passado o Ano Novo. Eu falei, final do ano agora é 35. Me deu um peso, sabe? Assim, não é um peso, mas uma... Falei, cara, porque assim, né, 35 a gente tá mais pra 40 do que pra 30. Não é? Eu acho que todo mundo fala que a gente tem aquela crise dos 30, né? Mas eu acho que a minha crise se deu meio nesse tempo. E eu comecei a me analisar muito e analisar a vida que eu estava vivendo. Era aquela pessoa que eu queria me tornar? Era aquela pessoa que eu queria ser pro resto da minha vida? Né? E aí me deu um choque muito grande. Porque não era aquilo que eu queria. Sabe? Não era aquilo que eu queria pra minha vida. Foi como olhar para trás, para os lados. Era bem isso mesmo que eu sentia. E constatar que eu não tinha nada. E mais do que isso, eu olhava pra frente e eu não enxergava nada. E aí, gente, eu falando pra vocês assim, mais uma vez, eu não sei explicar e eu não sei como, mas me veio uma força e eu disse pra mim mesma que eu tinha que tomar as rédeas da minha vida. E a primeira coisa que eu sabia que precisava fazer era algo que de fato dependesse de mim. Sabe, parece que era uma coisa que eu sempre dependia tanto das outras pessoas, uma forma talvez da gente se esconder, da forma da gente se justificar. Eu não sou nada por causa do outro, mas a partir do momento que a gente entende que a vida da gente é só responsabilidade da gente, é duro, mas as coisas são diferentes. Então, no fundo eu sabia o que precisava ser feito, mas eu era covarde.
Eu era covarde mesmo, porque eu não tinha coragem de enfrentar, eu tinha medo. Medo do julgamento, medo do desconhecido. O que viria depois? Né? Pra quem é acostumado com uma vida, né? Mas aí sabe de uma coisa, meus amigos, em um dado momento, maior do que esse medo do enfrentamento, da luta, da vida real, maior do que tudo isso, foi a minha vontade de não viver mais a mediocridade que eu vivi. Eu não era aquela pessoa. Eu não era aquela pessoa medíocre que eu vim me tornando. Aí, vejam bem, eu não estou julgando pessoas, né? Eu estou falando por mim, do que eu precisava para, de fato, realmente encontrar a Nath, que está falando com vocês aqui hoje. Tá? E a Nath que eu queria me tornar ainda, porque hoje eu sei que eu estou falando com vocês, mas eu creio que amanhã eu sou uma Nath muito melhor do que a Nath que está falando com vocês aqui hoje. Então, para que eu começasse a minha metamorfose, vamos dizer assim, né, muitas coisas foram necessárias. Entre elas, abrir mão, deixar para trás toda a minha história, e não digo com tristeza, né, eu digo com respeito, com consideração. Mas eu só tinha duas opções para seguir: pensar em não jogar fora 20 anos, né, do que eu vivi, ou então desprezar inúmeras outras bênçãos do que os próximos 20 anos poderiam dar para mim. E aí eu estou aqui, né? Então, e o mais incrível de tudo isso é que o quanto Deus é generoso e Ele nunca nos abandona. Vocês sabem por quê? Ele cuida de nós em todos os momentos, nos mínimos detalhes. E assim, gente, a partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, se abriu um céu para mim. E Deus foi movendo, e Deus foi colocando pessoas, e Deus foi colocando oportunidades, e Deus foi colocando histórias para que eu pudesse contar, e Deus foi revelando para mim dons que eu sabia. Sabe, que foi uma coisa assim, é realmente algo que foi me devolvido e que restaurou a minha identidade, que era uma coisa que eu não tinha. Então, gente, vocês que estão aqui hoje, meus familiares, né, meus amigos, né, cada um de vocês estão aqui por um único motivo. Porque Deus, no tempo dele, a todo tempo, o tempo dele não é o nosso, Ele sabia que eram vocês que eram de verdade, e que eram vocês que eram para estar aqui. Tá? Então, assim, eu quero que vocês saibam disso, do fundo do meu coração. E aqui, eu tenho, né, meus familiares, meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, eu tenho meus tios, minhas tias, meus primos, né, que me viram nascer, que acompanharam todo o meu desenvolvimento, que enfrentaram, na verdade, pai, mãe. Eu queria que vocês levantassem. Eu não tenho nem palavras, né, para expressar a minha gratidão, né, sobre vocês fizeram isso para mim. Mas, como a Nath gosta, né, de cantar umas modas, e a Nath gosta também do nosso mundo, cadê a Thalita? O nosso mundo, Fabrício, né, Thalita? Olha, gente, tá falando aquela coisa. Eu não consigo falar nada mais pra vocês, porque vocês me perguntam, eu acho que não consigo. Mas tem uma moça que fala assim: e eu não posso reclamar de nada se eu tenho você aqui, iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que são pra sentir. É só olhar na minha cara pra ver meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre vocês e eu. Eu amo vocês muito, viu? Muito obrigada por tudo. Vocês são essa essência que a Nath carrega, né? Que todo mundo admira, que todo mundo fala. Isso não tem como não partir de você. E eu não tenho como, né, expressar isso porque, né, de outra forma. Enfim, que todo mundo vai entrar na roda, peraí.
Por favor, Bárbara e Daniel, se sintam também presenteados com essa canção, porque vocês, a minha vida não é nada sem vocês, tá? Eu falei, gente, vocês aguentem, que agora a Nath tem 6 folhas lá pra gente ver. Porque até amanhã é nóis, Brasil, é nóis. Então, amigo, chope, gente, aliás, minha garganta tá seca. Então, amigos, aí agora eu quero falar com os meus amigos, né? Porque, aliás, não, desculpa, peguei um gancho aqui agora que eu lembrei. Todo mundo tá aqui, gente, vocês sabem do meu amor, mas eu não tenho como não falar da Grace também. Porque essa música é a parte mais bonita da minha infância, sabe? E eu lembro, a gente tinha um medo, porque, por exemplo, a mãe da gente nunca foi próxima da filha, né? A gente está aqui quando a gente casar, a gente é nossa família, a gente não vai mais se ver. E não, e pelo contrário, nossas profissões incríveis, nossa família, vocês são uma parte mais bonita da minha infância, e aí, eu sempre fui muito de poucos. A Nath é meio esquisita, mas eu fui de poucos, mas eu sempre tive bons amigos, né? E aí a amizade é uma coisa muito estranha, né? Porque a amizade do Neida, né? Do Neida, nasce uma afinidade, nasce um carinho, nasce uma admiração de uma pessoa que não onde que vem essa pessoa. Claro, né? Simplesmente isso surge. Então a amizade é uma coisa tão verdadeira, tão verdadeira, porque é quando você admira, você tem aquelas pessoas por escolha mesmo. Porque às vezes, vamos dizer, né? A gente ama a mãe da gente, a gente ama a e a amizade, tem um amor de escolha, né? Ele é um amor de escolha. Você escolhe amar aquelas pessoas que na verdade você nunca nem viu, né? Então eu tenho aqui algumas pessoas para agradecer, né? De amigos. Eu tenho meus amigos de longa data. Eu tenho meus amigos, a Nirda, que tá ali. E na verdade a gente se conheceu na faculdade já faz 11 anos. Ela foi uma pessoa que me apresentou o mundo, que me apresentou minha profissão. É uma pessoa assim que né, ela viu minhas lutas, a gente lutou junto. E hoje, né, e ela tem as lutas dela hoje. E a gente tá lutando junto de todo jeito. Então assim, é de todo o meu coração, é difícil eu falar. Porque você sabe, Nirda, porque você não é Nirda, tá, gente? Mas é um carinho nosso. Mas é algo assim que realmente é inexplicável. É aquela pessoa que vem, aquelas amizades, na verdade, que vem depois de adulto, mas que a gente leva pra nossa vida. Tem também a Marcinha. Gente, a Marcinha, eu tinha 11 anos, eu ia de patinete lá no salão dela. Eu andava de patinete porque ele Fernando inteiro, eu ia lá pedir água. Né, Marcinha? A coisa mais maravilhosa da vida. Né? Desde criança a gente conhece. Né? A Marta Jessiquinha também foi embora, ela estava aqui, mas foi embora, mas uma menina que assim, eu aprendi a amar, eu conheci ela no frigorífico, e ela me toda quietinha, a gente trabalhou, ela hoje é uma mãe maravilhosa, ela estava aqui com a menininha dela. Enfim, a Lu, gente, conhece nós desde pequenininha, amiga da minha mãe, mas é uma pessoa assim, né, que é amiga da mãe da gente, é mãe da gente também, né, maravilhosa, uma pessoa assim que não tem como a gente não falar dela aqui. E aí, a gente tem também aqueles amigos que eram de longa data, mas que voltaram para a nossa vida. A Thalita, a gente estudava no Jaque na época, nem era tão próximo, fomos vizinhos numa época. Né, o Fábio não está aqui, mas o Fábio era muito, né, a gente era muito criado com o Fábio, porque a Clívia, a mãe dele, era muito amiga da minha mãe. Enfim, mas sabe assim, parece que quando eu digo para vocês é que 2025 realmente reuniu pessoas, juntou pessoas, trouxe pessoas para minha vida que não tem explicação de como isso aconteceu. É porque realmente foi algo que era para acontecer e foi algo de Deus, foi algo maior. É isso que eu estou falando. E aí, gente, o que acontece? E aí vem esse 2025 e me traz uma guardada, traz um pouco a minha vida que eu vou falar, né? E aí é difícil falar mesmo. Vocês sabem por quê? Conforme eu disse, né, no começo do ano, eu estava vivendo uma crise muito grande de identidade. E aí, eu queria começar a falar dessas pessoas que 2025 trouxe para minha vida,
queria falar de duas pessoas, na verdade, mas uma em especial, porque ela está aqui. E ela se chama Elisa Bassan. A Cleo também, inclusive é aniversário da Cleo hoje, né? Ela não pôde estar porque era aniversário dela, também estava nas comemorações dela. Mas assim, essa menina, ela viu uma Nath que nem eu mesmo via mais. E ela não desistiu de mim, porque eu falei não pra ela 2 ou 3 vezes. E ela falou, não, Nath. Então assim, quando eu falo que Deus foi colocando pessoas na minha vida, foi por causa disso, porque assim, a gente entende a grandiosidade de Deus, que Ele tudo pode, só que assim, Ele precisa de pessoas para a glória dele ser manifestada, sabe? Então por isso que eu falo, essas pessoas que 2025 trouxe para minha vida, foi com esse propósito. Tá? Então eles, do fundo do meu coração, eu quero que isso se estendam para as meninas, porque a Renata, a Natália, a Gabi que não está aqui, né? Mas enfim, vocês foram uma luz que abriu no meu caminho de algo que eu já não enxergava mais, tá? Então vocês sabem tanto como vocês, tá? Então de verdade, fica toda a minha gratidão. Vocês chegaram na minha vida no momento que eu mais precisava. E eu peço todos os dias para Deus iluminar a vida de vocês. Tá? Amém. E aí, gente, aí vem pela Elisa, pela Cleo, por tudo vem o Júnior e a Larissa também. O Júnior e a Larissa, eles também chegaram na minha vida que uma coisa, e eu aprendi muito isso. A vida da gente não tem sentido, a gente não tem utilidade. E vocês sabem o que é a gente ser útil? Não é a gente ser útil no serviço da gente, onde a gente é obrigado a fazer aquilo que a gente recebe, né? Em troca, a gente é obrigado a fazer aquilo. A utilidade da gente vem em servir, ser amável e fazer o bem para outra pessoa. E isso era uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre achava maravilhoso, mas era aquela coisa, que lucro tem isso? Vai te dar lucro do quê? Sabe, só que não é um lucro financeiro, é um lucro na alma. É um lucro do... Gente, não dá para explicar o tanto que a gente se sente bem de poder ajudar o próximo, de poder ser útil para outras pessoas. Então eu agradeço demais vocês, vocês foram anjos realmente que Deus colocou na nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós conseguimos fazer muita diferença esse ano, mas 2026 vai ser muito melhor. Tá? Para quem não sabe, a Nath hoje, juntamente com hoje a Elisa também participa, nós participamos da coordenação do Hospital do Amor, do Hospital do Câncer aqui de Fernandópolis. Tem até no Hospital de Barreiros, tem até um panfletinho aí para vocês. Então a gente está a todo momento, né, nessa causa de ajudar o próximo, de fazer o melhor. Nós fizemos um leilão, arrecadamos muito para o Hospital do Amor. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, Júnior. 2026 vai ser muito mais. Nós vamos fazer muita coisa ainda. E vamos ajudar a salvar muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Realmente agradecer. E aí, gente, por último, mais ou menos importante, né? As minhas reboladeiras da raba, né? Que jeito que eu não falo dessas princesas, dessas rainhas que devolveram a minha alegria de viver. Gente, eu cheguei lá, eu fui lá porque assim, deixa aqui em Fernandópolis, eu vou fazer tudo. Já vou fazer tudo. A Natina rebola rabo, eu vou lá rebolar rabo. A outra ia na academia, eu vou lá também. Eu queria fazer tudo, né? E aí, gente, é sério mesmo. E aí eu comecei, né, a dançar por influência da Natila, eu entrei naquela academia e falei, gente, vamos ver que bicho que dá aqui, né, sei lá, né, eu sempre meio quadradona e tal. Aí, e assim, a hora que eu entrei lá dentro, gente, aquelas mulheres, aquela professora, gente, uma criança, olha lá que coisa linda. Ela é maravilhosa, gente, mas de uma competência, de um amor, nossa, eu me apaixonei na hora. O mais engraçado é que naquele lugar, gente, a gente entra, a gente não é profissional, a Natina não é cabeleireira, a Daiane e a Denise não é a representação da Natura, a Jo não é a dona da pasta de amendoim, a Lília não é a dona da direta, a gente entra lá dentro, a gente é mulher. A Idalina não é a Idalina da Médica Cabelaria, né? Nós somos mulheres que estamos lá para ser felizes, mulheres que a gente dá risada, que a gente fala besteira, que a gente, né, que a gente chora muitas vezes, conta os problemas de uma para outra. Então, assim, eu quero ser muito grata a vocês, porque realmente a alegria que vocês me devolveram, né, a alegria que eu sinto, eu fico contando os dias, no final de semana, eu falo, gente, mas não tem nada a fazer, essa casa não vai rolar raba. Enfim, né, mas vocês não ficam se achando, não, vocês estão tudo em período de teste, viu, gente? Porque, ó, uma que passou no teste dela, a Mirna que tá com mais de 7 anos, deixa eu ver, a Marcinha tá com mais de 7 anos de amizade, vocês estão no período
de teste. Vocês não ficam aí toda vez achando, não. Gente, então assim, de verdade, vocês já tá, pode pegar chope, viu, gente? Essas coisas então eu só tenho a agradecer, né? E aí, primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele eu não teria forças para estar aqui, né? E ter vencido tudo que eu venci. Vocês acharam que eu não ia falar de Jesus, né? Vocês estão por fora. Peraí, que a Nath é crente agora. E aí quando eu falo em gratidão, eu não digo que 2025 foi um ano fácil, né? Pelo contrário, né? Ele foi um ano de uma verdadeira tempestade de acontecimento. Mas o meu coração é grato porque eu aprendi a entregar e confiar, né? Isso que é mais importante. Então Deus se mostrou tão grande na minha vida, de uma forma tão bonita, né? Que aí não tinha como nem eu negar a minha fé, né? Porque Ele se apresentou para mim, Ele falou: filho, eu estou aqui. Porque se não fosse Ele, eu nem conseguiria estar resgatada do lugar que eu estava, sabe? Então já começou aí, então já foi uma força muito grande, que mesmo quando nem eu mesmo tinha me entregado ainda, mas Ele não tinha desistido de mim, e Ele foi lá e me buscou. Hoje, pelo meu coração, né, eu sou uma pessoa completa, eu sinto que todas as lacunas do meu coração foram preenchidas, né? Porque por Deus mesmo, pelas pessoas que eu tenho uma identidade restaurada. Eu estou assim, por isso que essa festa é muito por causa disso mesmo, pela restauração da minha identidade. Eu vou falar uma coisa agora para vocês, que eu disse para Deus, no dia, né, que eu estava no encontro, que eu fui no encontro em novembro, né, para quem não sabe, eu fui no encontro com Deus, depois de 3 dias de muita reflexão, a gente fica ali refletindo, fica orando, né, antes de sair de lá, eu escrevi, e aí eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Eu falei assim: meu Deus, eu entrei ali sexta-feira, uma menina, cheia de culpa, de medo, de traumas, que nem mesmo sabia que existia, que me machucavam tanto. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes tem coisas que a gente acha: não, mas eu perdoei, mas aquilo machuca. Aquilo machuca. Enquanto você não entregar para Deus, você nunca vai ter teu coração preenchido. Tá? Isso é uma coisa muito... né? E aí essa menina, eu entreguei para Ele aquele dia. Falei: sobre essa menina eu entreguei para o Senhor nesse final de semana. E eu saí de lá, uma mulher de 35 anos, com uma identidade restaurada, com sonhos restaurados e com uma vontade enorme de viver. Glória a Deus. E é verdade, porque eu não tinha perspectiva. Então, e aí, para vocês verem, né, como que Deus é tão maravilhoso com a gente, eu vou compartilhar outra coisa. Logo que aconteceu tudo aquilo na minha vida, o primeiro culto que eu fui, né, que a gente dá a palavra que deu no final foi o seguinte: você caminhará sobre montes altos, onde os seus pés jamais imaginaram pisar. E eu repito isso, daquele dia em diante, eu repito isso todos os dias na minha vida. E todos os meus devocionais, e tudo a hora que eu levanto, porque aquela palavra foi para mim aquele dia: você caminhará sobre montes altos, onde os seus pés jamais imaginaram pisar. E 2025, daquele dia em diante, eu já pisei em muito lugar que eu nunca imaginei que eu ia pisar. Conheci muitas pessoas maravilhosas que eu imaginei que nunca poderia conhecer. E eu tenho vivido coisas muito maravilhosas que eu nunca imaginei ter vivido. Então, assim, gente, creia, nunca é tarde, tá? No fundo do meu coração, assim, se vocês puderem viver essa experiência com Deus, de todo o coração eu desejo que vocês vivam. Porque é algo libertador na vida da gente. Não estou falando de religiosidade, de nada. Mas eu estou falando da entrega, de você entregar, de você descobrir quem você é, de você realmente... não sei, gente, é inexplicável. Mas enfim, que vocês tenham algum dia essa noção e essa possibilidade, essa vontade de buscar essa magnitude, essa calma que só Jesus preenche na vida da gente. E aí, então, né, para resumir, vou acabar. Mas aí, para resumir, eu peguei uma frase da internet mesmo, mas eu acho que resumiu tanto meu 2025, eu falei: vou ler para esse povo. Então eu falo assim, é a reta final de 2025, um ano que me transformou, um ano que me mostrou os limites que eu não podia mais ultrapassar, as pessoas que eu precisava soltar, as forças que eu nem sabia que eu tinha. Eu caí, eu duvidei, eu me silenciei, mas eu também renasci, me reencontrei e aprendi a me tratar com mais carinho.
Eu fecho esse ciclo e o mais importante, eu inicio um novo ciclo. Com alma mais madura, um coração mais leve e a certeza de que nada foi em vão. O que ficou me fortaleceu, o que partiu me libertou. E o que vem será de bênçãos e muita luz. E aí, gente, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um carinho e uma admiração profunda, que ele fala o seguinte: a maior diferença que a gente tem entre nós e os animais é o nosso... Porque os animais, eles vivem de emoções. E a gente, nós seres humanos, nós temos razões e verdades, e a gente quer impor isso às pessoas a todo custo. E assim, a gente não pode, né, negar a nossa essência, a gente não pode silenciar a nossa verdade, só que a gente não pode fazer isso a todo custo. Então, quando alguém vier falar isso pra você, ou quando você se pegar, né, fala, nossa, mas eu tô querendo impor isso, né, a gente não tem que impor isso a todo custo. Aí você vai falar assim, vou falar assim pra você. Vocês vão cantar essa canção comigo. Toma meu desculpa aí, não era isso que você queria. Ultimamente no lugar da briga eu tô preferindo viver. A voz alta e o dedo na cara eu deixo pra você. Se pra ter paz eu tenho que ceder, pra te ganhar